a revelação de segredos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro envolvendo o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, e também o PT da Bahia. A matéria é do Robson Bonin, nosso colunista, que está com a gente para contar detalhes dessa apuração, né, Bonin? Seja bem-vindo, boa noite, parabéns por mais um furo. Então conta para a gente primeiro esse relato, né, do Vorcaro teria feito esse pagamento de 30 milhões de dólares ao Alcolumbre. É isso, Marcela. Boa noite você, boa noite pessoal que está nos acompanhando em casa. Essa apuração é resultado dessa longa novela que vem se transformando essa negociação do Vorcaro com a PGR, com a Polícia Federal, em torno de uma delação premiada. A primeira delação dele foi rejeitada, e aí, como uma forma de demonstrar que ele tinha de fato interesse em revelar os crimes que ele cometeu e apontar o dedo para autoridades que ele corrompeu, ele resolveu levar aos investigadores novos relatos que demonstravam pagamentos como esse que a gente está revelando agora, que trata do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Nessa negociação que está estabelecida agora apenas com a Procuradoria-Geral da República, que agora há pouco a gente teve informação de que a Polícia Federal rejeitou de fato a delação e avisou a defesa que não vai mais negociar, mas nessa negociação que ele vinha travando com a PF e com a PGR, ele mostrou, né, levou esse material aos investigadores para demonstrar que tinha de fato interesse em abrir os segredos que ele até então ainda vinha relutando em contar. E essa é a operação que ele conta, nessa fase da investigação, ela é muito resumida porque os investigadores precisam fechar um acordo para aí sim ele prestar depoimentos e dar todos os detalhes do que ele de fato tem a confessar. Então, nessa conversa preliminar, ele apresentou, os advogados de defesa dele apresentaram aos investigadores essas informações, de que o Davi Alcolumbre teria recebido no exterior um repasse de 30 milhões de dólares que teria sido mediado por intermédio do ex-sócio do Vorcaro, o empresário Augusto Lima, que também é muito ligado ao petismo da Bahia e formalizou, viabilizou essa operação fora do país. Os detalhes disso, né, o avançar das investigações sobre isso, vão depender da decisão da PGR de continuar ou não negociando, de decidir colher o depoimento do Vorcaro para que ele apresente as provas sobre isso, Marcelo. Pois é, né? E você fala isso na matéria, né? Sobre o que a defesa do Vorcaro também fala sobre esse andamento das delações. Você falou então que a PF agora rejeitou esse acordo de delação premiada, é isso? É isso. Hoje a Polícia Federal comunicou formalmente à defesa do Daniel Vorcaro que para a Polícia Federal essa segunda proposta não serve. Então, desculpa, pode terminar. E aí, portanto, se estabelece aí essa divisão, porque a PGR, a Procuradoria-Geral da República, continua na mesa negociando com o Daniel Vorcaro. E aí, por causa dessa divisão, e nos bastidores, a gente conta os bastidores disso na matéria, há uma guerra fria, uma verdadeira guerra fria instalada lá no Supremo. No centro de estudo, o gabinete do ministro André Mendonça, que é quem está conduzindo as investigações. E os investigadores, né, as fontes da investigação com quem a gente conversou durante a semana, eles são muito claros em detalhar como os relatos do Vorcaro ainda são insuficientes e que, apesar dele apresentar essas informações contundentes, ele ainda oscila muito em entregar as provas nesse momento da investigação. E a defesa de Vorcaro, por outro lado, alega que não, que as informações que ele tem para entregar, como demonstram esses dados que a gente apresenta, são contundentes, tem provas e vai depender do interesse dos investigadores que ele colabore com a investigação. Então, tem uma guerra fria estabelecida porque há essa suspeita do lado da defesa de que a Polícia Federal e a PGR estão sendo criteriosas demais para talvez blindar autoridades que estão na mira do Vorcaro, que serão delatadas se ele fechar esse acordo. E há também essa percepção dos investigadores que o Vorcaro pode estar fazendo jogo duplo. Então, tudo isso é uma confusão muito grande e as informações que a gente está mostrando essa semana só revelam quão importante é a colaboração que o Vorcaro pode vir a fazer se, de fato, ele conseguir negociar com a PGR e demonstrar que ele tem as provas e, de fato, está disposto a fazer um trabalho sério com os investigadores, Marcelo. Pois é, até isso que você falou que eu ia falar aquela hora, né, desse movimento que a defesa acredita de tentar frear, de alguma forma, as investigações, né, envolvendo determinados nomes. Agora também você também tem relato na sua apuração de que tem envolvimento do Vorcaro com o PT da Bahia, né? É isso. Nos relatos do Vorcaro sobre o esquema que envolveu aquele Cred Sexta, que é um programa que nasceu nos governos do PT, o governo de Jacques Wagner, e se desenvolveu, se transformou numa grande fonte de renda para o Vorcaro no governo do Rui Costa, né, com atos do Rui Costa que beneficiaram diretamente esse esquema do Banco Master. O banqueiro ele relata como tudo isso se desenvolveu e cita especialmente o Rui Costa como o grande ator, né, desse processo todo de desenvolvimento e de um negócio que de fato estruturou o que o Banco Master viria a ser, como a gente conhecia, essa grande estrutura luxuosa que pagava quantias milionárias a autoridades da República.
Então, essa parte da delação do PT da Bahia, inclusive, deve ter desdobramentos aí sérios nos próximos dias nas investigações. É a frente que está mais avançada entre todas as outras que os investigadores vêm apurando no momento. E o Vorcaro também ele detalha novos pagamentos para integrantes do Judiciário, 15 milhões de reais para o integrante do Judiciário, detalha como outro integrante do Judiciário, que se aproximou do Master, também atuou para fazer lobby em favor do banco, junto ao Banco Central. São elementos que vão mostrando que ele tem, de fato, condições de desmontar uma rede de figuras importantes da República que se curvou os interesses financeiros do banco, recebeu muito dinheiro para isso e atuou, de certa forma, em alguns momentos, para cobertar as fraudes que a gente sabe que hoje superam 50 bilhões de reais, né, Marcelo? E tudo isso tem levado o ministro André Mendonça a procurar os investigadores, primeiro para garantir segurança aos investigadores, de que eles terão total liberdade para atuar com imparcialidade e para fazer um trabalho independente sem escolher alvos. Essa é a determinação que o ministro deu aos investigadores, segundo as fontes da investigação que a gente conversou. Mas, ao mesmo tempo, o ministro também está muito preocupado com o andamento dessas investigações. 3 meses para negociar uma delação, e uma delação que tem esse tipo de informação, os investigadores não demonstram interesse de ouvir o que o delator tem a dizer, contrasta muito, Marcela, com o que foi a delação, por exemplo, do Mauro Cid, que rapidamente foi aceita, ele apresentou inúmeras versões, apresentou pouquíssimas provas sobre o que falava, a todo momento era flagrado em mentira, e ainda assim a delação foi à frente, ele teve benefício e nada aconteceu. A Polícia Federal, num instantinho, junto com a Procuradoria-Geral da República, levaram adiante a investigação. Por que agora, em fatos tão graves, a Procuradoria-Geral da República e a PF resistem tanto a aceitar um acordo do Vorcaro? São essas questões hoje que estão na mesa, que estão sendo consideradas aí lá no Supremo também, Marcelo.